Ok, já estamos ao vivo. Ok, boa tarde, amigos e amigas internautas do Piauí, do Brasil. Então, estamos hoje iniciando a live com Lima de número 32, hoje que são 22/7/2020. Então, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma live com Lima, e dessa vez num momento histórico para a educação brasileira. Depois, na noite de ontem, 21 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Então, uma votação quase unânime, né? Então, cerca de 500 deputados votaram pela aprovação, com apenas 6 votos contrários. E mesmo depois de um tumulto provocado pelo governo, que quase que em cima da hora da votação apresentou um projeto com vários pontos que não estavam previstos no projeto inicial. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Então, já vou pedir que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, né? Então, você que está aí nos acompanhando pelas nossas redes sociais, faça seus comentários, deem as suas curtidas, isso ajuda a promover, digamos, a visualização do vídeo, que logo mais, após o encerramento, estará disponível no nosso canal do YouTube, né? Então, também já pode identificar de que parte do nosso... Bom, também é sobre isso que vamos conversar hoje. Então quero destacar também, boa noite, Carlão, está entrando aí agora, não é? Então, é um prazer recebê-lo aqui também. Bom, é sempre bom saber que nossas discussões estão chegando cada vez a mais pessoas. Portanto, é importante que você que está nos acompanhando através das nossas redes sociais, ao vivo, possa se identificar de onde você está nos acompanhando, qual município do Piauí, qual estado do Brasil ou qual capital do Brasil. Então, o Fundeb foi criado ainda como Fundef, né, no governo Fernando Henrique, sendo modificado e ampliado no governo Lula, então que passou a incluir outras modalidades, né, passou por diversas mudanças até o formato atual aprovado ainda em 2007. Com prazo de validade duraria 14 anos, ou seja, acabaria em 31 de dezembro deste ano. Se não tivesse sido aprovado, ou se não for aprovado, que foi aprovado até o momento apenas na Câmara dos Deputados, então, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, não teremos mais Fundeb. Não teremos mais o Fundeb. Então, o Fundeb é composto por 20% das receitas constitucionais dos 3 níveis administrativos, União, Estado e município. E envolve recursos, entre outros, do Imposto de Renda, ICMS, Imposto IPVA, e outros e muitos outros, né? Então, na verdade, é um fundo que vem principalmente dos estados e municípios. Em 2019, por exemplo, foi arrecadado cerca de 166 bilhões para a manutenção do fundo. Desses 166, 151 bilhões vieram dos impostos dos estados e municípios, e apenas 15 bilhões, aproximadamente, 10%, vieram da União. Então, a distribuição dos recursos desse bolo toda é feita entre os 26 estados da federação e o Distrito Federal, e cerca de 5.600 municípios, de acordo com o número de alunos da educação básica, que aí inclui tanto a educação infantil, fundamental, médio, a educação, o ensino superior fica de fora. Então, conforme o censo escolar do ano anterior. Então, a base de referência é sempre o ano anterior. Nos estados mais pobres, o gasto médio por aluno precisa de complemento. E este ano, 13 estados precisaram de receber uma complementação da União. Isso porque é definido um valor médio por aluno, claro que tem algumas variações, e o recurso arrecadado do fundo daquele município ou estado não for suficiente, a União tem que complementar. Então, portanto, na live de hoje nós temos aqui 3 convidados de alta conhecimento, de alta capacidade e de conhecimento
do Fundeb, né? Então, nós vamos conversar um pouco com eles. A primeira convidada é Rosa Maria Lima. Ela que é professora da Rede Estadual de Educação, vinculada diretamente às escolas e ao movimento das escolas Famílias Agrícolas do Piauí, assessora e pesquisadora em projeto de formação de estudantes na área de educação do campo, parceria com a UFP, com o CNPq. Secretária Municipal de Educação de São João do Arraial, município do território dos Cocais, localizado a cerca de 200 quilômetros da capital Teresina. Então, a quem eu vou dirigir meu boa noite nesse momento. Boa noite, Rosa Maria. Então, boa noite, Lima, boa noite a todos, né? Dizer que esse é um momento de alegria, né, de estarmos aqui juntos. Parabenizar aí pela iniciativa, não é, de estar promovendo essas lives temáticas, que com certeza tem contribuído muito aí para a informação do piauiense, né, das pessoas de São João do Arraial, sem dúvida. Quero aqui também cumprimentar a Armandina, não é, que tem feito aí esse trabalho na educação em Marcolândia, e nós acabamos acompanhando. Dizer que admiro muito a Armandina pela sua espontaneidade, não é, e pelo trabalho que vem realizando lá. Eu sei que na educação infantil, que com certeza é um dos maiores desafios que as redes municipais têm, né? O professor Carlos Alberto também cumprimentar, que tem feito aí essa articulação com os meninos, né, da discussão pró-BNCC, que tem sido extremamente importante aí para os municípios também, sobretudo para os pequenos, como é o nosso. Quero aproveitar para cumprimentar aqui a população de São João do Arraial, né, prefeita Vilma Lima também, que nos acompanha, a toda a equipe da Rede Municipal de Ensino, aos pais e aos estudantes, que eu acho que essa conquista do novo Fundeb é para esse público também. Então, dizer que é um momento de alegria e agradecer aqui a oportunidade por estar participando desse momento e aprendendo aí com vocês também. Ok, obrigado, Rosinha, muito obrigado aí pela sua disponibilidade e disposição. Bom, a outra convidada é a professora Armandina Vieira de Araújo, professora efetiva da Rede Municipal de Ensino, membro do diretório, membro da diretoria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, é uma importante entidade que também contribuiu nesse debate e na elaboração dessa proposta, que foi aprovada ontem à noite na Câmara, e que atualmente ela é secretária municipal de educação do município de Marcolândia, município a cerca de 400 quilômetros da capital, e que também é a capital do vento, né, Armandina? Aí é um local que venta muito. Então, localizado no território de Chapada, Vale do Rio Itaim, né, e ela também capital da mandioca, um projeto da nossa autoria, né, então, ela que também é primeira-dama de Marcolândia. Então, boa noite, Armandina. Deputada, a dona Armandina caiu novamente a transmissão dela, ela está continua tentando entrar novamente, tá bom? Pois tem essas internet, ainda tem esses problemas, né? Bom, e o outro convidado é o professor Carlos Alberto Pereira da Silva. O professor Carlos Alberto, mais conhecido como professor Carlão. Ele que é formado em Física, né, com mestrado em Física, professor assistente da Universidade Estadual do Piauí, a UES, de onde também foi ex-reitor e também foi membro do Conselho Estadual de Educação. Foi ou ainda é, Carlão? Então, hoje ocupa o cargo de superintendente de ensino da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Então, boa noite, professor Carlão. Boa noite. Boa noite, deputado Lima. Boa noite, Armandina. Boa noite, minha amiga. Minha outra amiga que se apresentou aí antes, que agora me fugiu o nome. A memória está assim, desse jeito, pai. Me desculpe aí. Rosa Maria Lima. É a Rosa, exatamente. Então, para nós que fazemos educação, é uma satisfação muito grande, né? Esse momento da gente fazer essa discussão, principalmente no fomento da educação básica desse país, né? Acho que é de suma importância a gente entender a logística de funcionalidade do fundo. Eu fui vice-presidente do Conselho do Fundeb aqui no Piauí, né? Então, a
A gente fez um acompanhamento da aplicação desses recursos e quando a gente está nessa posição, a gente sente a carência que se faz quando esses recursos não chegam nas escolas, né, ou não chegam no Estado. E hoje é de suma importância a gente entender, por exemplo, o que esse novo fundo está discutindo, que é o custo aluno-qualidade. Acho que é de suma importância a gente entender, porque no momento em que a gente agrega os recursos do fundo, tirados dos impostos dos estados e dos municípios, e a União só repassa 10% desse recurso, ele faz falta para a gente manter as atividades que acontecem em cada uma das escolas. Principalmente, por exemplo, dois programas que são de suma importância para a funcionalidade das escolas: a alimentação e o transporte escolar. Então, é muito importante a gente fazer essa discussão e a gente entender como é que esse fundo funciona, quem é que faz esse investimento e por que os estados e municípios estão nessa briga com o governo federal para que ele aumente o repasse dele, né, que é tão importante e tão necessário. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de todos com relação à equidade dos estados e dos municípios, que a gente só pode ofertar uma educação de qualidade se a gente tiver condições diferenciadas, porque eu tenho um município em que o recurso do Fundeb é muito pouco. Então, como é que ele pode fazer uma educação de qualidade se aqueles recursos que chegam lá são muito poucos? Então, por isso que o custo aluno-qualidade é importantíssimo nesse momento. Então, nós estamos aqui para contribuir com esse discurso. Ok, muito obrigado, professor Carlão, e agradecer aí pela sua disponibilidade, né? Até atrasamos aqui um pouco o início da nossa live. A professora Armandina com dificuldade por conta da internet, e o professor Carlão estava aí numa outra live, né? Esse sistema de trabalho remoto... ela já... É isso. Esse sistema de trabalho remoto, ele dá mais atribuições a gente, parece que não tem hora e nem dia, viu? Então, toda hora a gente está trabalhando. Bom, mas eu já apresentei aqui a professora Armandina, já identifiquei, na hora caiu o sinal de internet dela, ela agora já entrou. Então, boa noite, professora Armandina, bem-vinda aí à nossa live. Boa noite, obrigada. Eu estava tentando assistir aqui, Carlão estava participando, mas eu não deu certo, não. Aqui está ventando muito, aí o vento já veio. Acaba Leva com a internet. Até a internet. Ora... Ok, então muito obrigado, professor, um abraço a toda a população de Marcolândia, não é? Então, é uma terra muito querida, não é? Terra aí, uma prefeitura, uma gestão feita com muito zelo pelo prefeito Chico Pitu e a Armandina e toda a equipe, né? Muito obrigado aí a professora Rosinha, um abraço a todos e a todas que nos acompanham e a população lá de São João do Arraial nesse trabalho. Bom, nós vamos entrar aqui na temática propriamente dito, né? Então, a gente tem vivenciado muito esse momento, não é, do isolamento, e ele permitiu exatamente a gente ir criando alguns mecanismos de adequação a isso que hoje os estudiosos estão chamando de um novo normal, né? Então, trabalho remoto, trabalho em casa, isolamento, aulas à distância e por aí vai, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco nesse primeiro momento, de forma rápida, daí 3, 4 minutos no máximo, como foi a rotina de vocês agora nesse período do isolamento, como está sendo, e se de fato já está voltando às normalidades. Então, queria começar aqui com o professor Carlão, para ele rapidamente aí dizer como está sendo a sua rotina, professor Carlão. Bem, vocês estão me ouvindo, então? Sim, estamos. Muito bem, porque a imagem congelou. É o seguinte, mudaram totalmente, né? A rotina de aulas presenciais e a rotina de educação remota, elas são totalmente diferenciadas. Mesmo porque, dentro dessa sistemática de educação remota, a gente tem que se apropriar de ferramentas que são necessárias para a gente levar a formação ao aluno que está
distanciado de todos nós, que somos os profissionais da educação, que levam a educação de qualidade a cada um desses alunos. Então, a gente teve que remodelar todo o comportamento do corpo técnico de cada uma das escolas, sem falar na gente, né? Mas a gente não fala muito na sede e a gente se volta estritamente para a escola. Então, as dificuldades são imensas. Aí, veja bem, escolas que não têm uma internet de qualidade, porque isso é uma questão nacional que afeta a todos nós, né? Apesar de termos uma internet de qualidade aqui ou acolá. O certo é que essa movimentação, nós tivemos que instrumentalizar sistemas para fazer gestão, sistemas da transmissão das informações até chegar ao aluno. Nós tivemos que requalificar o nosso sistema acadêmico do ponto de vista de agregação e aferição do que os alunos e os professores estavam fazendo. Tivemos que modificar praticamente tudo. Além do fato de que nós temos um outro grande problema, que é com relação aos equipamentos para utilizarmos as aulas remotas. Então, claro, de forma muito criativa, a gente tem que driblar as dificuldades e chegar ao aluno. Então, nós inventamos aqui na secretaria até o Moto Delivery, né? Então, é aquele servidor da escola que pega as atividades e vai deixar na casa do aluno para aqueles alunos que não estão conseguindo, por exemplo, acessar a internet. Então, eles não recebem as atividades de forma rotineira por um meio de comunicação virtual, né? Mas nós temos observado, por exemplo, que muitos dos nossos professores têm, assim, se desdobrado de forma muito criativa para acessar os alunos. A gente tem que entender dessa dificuldade, nós não estávamos preparados para esse momento, né? Apesar de que a Base Nacional Comum Curricular exige essa questão tecnológica para que a gente traga para os nossos alunos que estão hoje nas nossas escolas. Então, nós não tínhamos iniciado esse procedimento. Então, daí as grandes dificuldades que nós enfrentamos nessa caminhada. Estamos aprendendo, vamos mudar a sistemática, demos agora uma parada na Secretaria de Educação, exatamente para a gente repensar e ir buscar aqueles alunos que não estavam participando das aulas remotas. Então, isso a gente está chamando de busca ativa, a gente tem que fazer isso constantemente, porque se faz necessário a gente fazer essa atividade, né? Porque ela tem que ser constante, mesmo porque a gente tem que perceber que, por exemplo, o Fundeb, ele é feito de um ano para o outro, aferido no ano anterior, e que vai trazer os recursos para o ano posterior. Então, a gente tem que manter a matrícula dos alunos para garantir que o recurso no ano seguinte possa chegar às nossas escolas. Então, deputado, é um trabalho assim incansável de toda a equipe da Secretaria de Estado da Educação. Então, Okay, essa é a nossa rotina. Ok. Professora Armandina, como tem sido a sua rotina aí no município de Marcolândia, como dirigente da Undime, como secretária, enfim, como é que tem sido o seu dia a dia aí nesse período da pandemia? Boa noite a todos, né? Eu me sinto muito participando do seu live, deputado. E você sabe, para mim, você é uma pessoa de casa, para a minha família. E a outra secretária eu ainda não a conheço, mas o Carlos, a gente já participou de muita coisa na educação juntos, inclusive da PNCC. E também é uma pessoa também que eu tenho um carinho especial. Então, aqui em Marcolândia, a gente, como em todo lugar, a gente teve que se reinventar, né? A gente teve que partir do zero, porque a gente sabe que a gente mexer no celular, a gente mandar um WhatsApp, entrar numa rede social, é diferente de você entrar numa plataforma, é diferente de você acessar um meio para você trabalhar. E a gente teve que se reinventar por conta disso, né? Foi uma coisa bem rápida, ninguém esperava, né? Um ano que a gente podemos dizer que nós estamos finalizando um ano atípico, que a gente nunca tinha vivido essa situação, não estávamos preparados,
né? A realidade é essa, mas que, graças a Deus, que eu não sei, eu acredito que é todo professor, nós somos guerreiros, e a gente está sempre se reinventando. Os professores de Marcolândia, eles estão de parabéns, porque eles conseguiram fazer coisas que, assim, me surpreendem mesmo. Porque é diferente você entrar numa plataforma, entrar no WhatsApp, numa rede social. E aqui a gente está trabalhando através de plataformas. Agora também nós tiramos 10 dias de recesso, começou ontem os 10 dias, para a gente fazer, como o Carlão está falando, acabou de falar, a gente vai procurar fazer uma busca ativa. A segunda ou a terceira busca ativa que nós fazemos no nosso município. Geralmente a gente faz através dos agentes de saúde, né, que eles ajudam muito nessa busca ativa, e a gente vai fazer porque, como ele disse, a nossa renda vem do ano anterior, e a gente não pode perder as matrículas. Então, assim, está sendo uma coisa difícil, é o novo, né? É o novo normal, mas que nós vamos ter que nos habituar com esse normal, e vamos seguir em frente, que no meu município eu só tenho a agradecer, porque graças a Deus está dando tudo certo. Ok, Amandina, muito obrigado. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. E a Rosa Maria, como tem sido, Rosinha, a sua rotina nesse período da pandemia? Em casa, meio tempo em casa, meio tempo nas escolas, como está sendo o trabalho? Isso, então, a nossa rotina, né, como gestor e da nossa rede como um todo, ela tem sido também muito focada na ação, né, de continuidade, né, embora no formato diferenciado, muito desafiador por conta de ser novo, né, então nós tivemos que, ainda no início do mês de abril, de iniciar as atividades remotas através de caderno de atividades. Naquele momento, a ideia era que nós pudéssemos levar algo, né, algum material, e também fazer a entrega do livro didático, que chegou exatamente na semana do início da pandemia, e nós não tínhamos realizado a entrega do livro. Então, nós pensamos em planejar o material, né, e juntar com o livro e entregar para a família acompanhar os estudos da criança. Isso deu certo porque depois vieram aí as normas, as recomendações, né? Enfim. E aí foi validando o nosso trabalho. E aí a gente teve, graças a Deus, uma ampla participação dos professores, não é? Mesmo diante das dificuldades, se desafiando, mas nós tivemos aqui uma adesão de 99% dos profissionais da educação nesta ação, mas também tivemos que trabalhar a formação dos professores, né? A própria formação dos pais para poder acompanhar essas crianças nas atividades. Isso tem sido um processo permanente, por mais que a gente tenha que manter aí todas as medidas protetivas, mas, hora por outra, a gente tem que estar nesse contato com a família, porque ela está sendo um link muito valioso entre a escola, não é, e a criança. Então, tem sido de muito aprendizado, além dos desafios, né? Nós aqui optamos pelo trabalho físico, com os cadernos de atividades, porque a nossa população ela é muito rural. E se na área urbana nós temos dificuldades com a internet, imagine só na área rural, onde não chega de jeito nenhum, onde muitas famílias não têm acesso a um telefone, né, que pegue internet. Então, a gente optou, e aí, a cada período organizado, a gente entrega esse material. E está dando certo. A gente tem tido aí um retorno de 99% do alunado, não é? Um ou outro que deixa de entregar na data, que deixa de receber o outro, a gente faz a busca, visita a família, faz um contato por telefone ou por outra forma, e estamos conseguindo fazer com que se tenha aí um aprendizado por parte de todos, né, das crianças. Claro que não é como sendo no contato, olho no olho, não é? Que nós até temos saudade, porque dizemos por aqui que com essas atividades remotas nós temos trabalhado mais do que as atividades presenciais, porque exige muito, videoconferência,
muito contato, apesar da distância, mas esse diálogo ele é muito permanente. Mas queria dizer que o futuro chegou, né? Aquilo que a gente imaginava em relação à tecnologia, que daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos, nós estamos vivendo hoje. E isso tem gerado para nós, para os professores mesmo, muito aprendizado e a certeza de que nós precisamos investir nessa área e também a certeza de que vamos melhorar também com esse avanço no uso da tecnologia. Eu vou aqui só fazer aqui o registro da presença de alguns internautas, de mensagem deles. Normalmente, o último bloco, a gente atende a questões levantadas pelos internautas, pelas internautas. E eu faço aqui uma pergunta, antes de entrar, para vocês responderem após aqui o registro. Essa questão da aula remota, ela é algo que chegou de forma imprevisível, inusitada por conta da pandemia. Vocês acham que daqui para frente ela vai continuar, ela vai tomar conta no estado, nos municípios? Em todos os municípios, vai ficar mais nos grandes, nos médios, nos pequenos. Então, mas isso aí vocês vão responder aqui depois que eu fizer aqui esse registro. Quero aqui agradecer a mensagem da Auricélia Ferreira, né, Pontes, ela que dá aqui uma boa noite, que saúda aí a secretária de Educação de São João do Arraial. O Adilson Apiaim, que é do coletivo do Setor Estadual de Educação do Movimento Sem Terra, inclusive que diz que hoje foi feito um ato político nas redes sociais, lembrando o centenário de Florestan Fernandes, né? Então, um acadêmico, intelectual extremamente importante, comprometido com a educação. O radialista mineral, lá da cidade de Altos, cobrando aqui investimentos aqui para a sua cidade. Um abraço ao mineral e a todas as pessoas de Altos, assim. A Adelvani Vieira, que dá uma boa noite, a Elisângela Moura, não sei, mas acho que pode ser a nossa deputada, Elisângela, presidente da FETAG, a Ana Fonseca, o Francisco César dos Santos, que diz onde que está assistindo, a Ana Maria Carvalho, o Mauro Rodrigues, que parabeniza a todos e a todas aí pela participação na live, né? Além disso, muitos outros, Alex Vaz, a Antônia de Maria, o Ismar, a Simone Magalhães e muitos outros. Então, obrigado a todos os internautas e pedir a vocês que façam seus comentários, também compartilhe essa live com outras pessoas. E aí, eu gostaria, aqui, nesse momento, de fazer essa consideração. Essa questão da educação remota. E aí eu começaria aqui, Armandina, com você. Eu vou fazendo um revezamento. Quem começa? Comecei o primeiro bloco com o professor Carlos Alberto, encerrei com a Rosinha, agora estou começar com a Armandina. Se você acha que é um caminho sem volta esse do ensino remoto, dessa questão do uso da internet, e se isso é viável aí na sua cidade de Marcolândia, Armandina. Eu acredito, um caminho sem volta não, mas eu acredito que a gente vai fazer uso ainda, bastante. Até porque, enquanto a gente não tiver assim, uma vacina mesmo que venha amenizar a situação, a gente vai fazer uso. Eu estava até participando agora à tarde, porque eu não tive como participar da live que o Carlão estava participando, né? Eu estava observando a apresentação dele e eu vi que muita coisa que ele apresentou ali, os nossos municípios, infelizmente, nós não temos assim como fazer, não. Coisas muito boas para a educação, mas nós não temos. Marcolândia, por exemplo, a gente pensa que a gente vai até o final do ano com as aulas remotas, né? A gente também faz entrega de material para os alunos. Agora mesmo, nós não temos o rapaz da moto, como o Carlão tem, né, o delivery, mas os motoristas fazem a entrega, eles vão todos protegidos e vão de casa em casa fazer essa entrega. Mas eu acredito que não é um caminho sem volta, mas que é um caminho que a gente vai percorrer ainda por algum tempo, é a minha opinião. Só para situar aqui os nossos internautas, qual é a estrutura da rede municipal de Marcolândia? Quantas escolas, quantas creches?
quantas matrículas de educação de jovens e adultos? Só para poder situar aqui a tudo. Temos hoje, né, porque a gente fez a gente reduziu as escolas, ampliando em algumas localidades, nós temos 8 escolas, né, da rede municipal, e nós temos a matrícula, se eu não me engano, 2.300 e poucos alunos. Ok. Muito obrigado, professora. E 6 na urbana. Ok. Rosa Maria, agora com você. Você acredita que essa questão das aulas remotas, ela é um caminho sem volta, como eu falei com a Armandina? E que dificuldades você destacaria aí para ser superada, para poder ela atingir o maior número de pessoas, né? E aproveite e coloque também sobre a estrutura da rede aí do município São João do Arraial. Certo. Então, São João do Arraial hoje nós temos 2.200 matrículas, né, efetivas. Neste ano, estamos trabalhando o censo, né, e temos 14, 15 escolas funcionando, algumas delas só com educação infantil. E essa é a nossa rede, nós temos aí em torno de 245 servidores na educação. E dizer assim, que as atividades remotas, elas vão ficar por muito tempo, é uma estratégia, não de substituição do profissional da educação, do professor em sala de aula, mas com certeza no sentido de complementação, de reforço, de complementação mesmo do estudo na escola, ela é sim uma estratégia importante e que ela veio para este momento, mas que ela vai se tornar uma situação de complementação mesmo, no sentido de hábito, de que os estudantes vão começar a valorizar melhor essa estratégia de ter que assumir o protagonismo no ambiente familiar, não é? De levar para casa. A própria BNCC aposta nessa ideia, não no sentido de exclusividade, mas no sentido de que o que se trabalha na escola se complementa no ambiente familiar ou no ambiente num outro turno e volta para o debate, né? Então, essa estratégia, ela vem sim para um momento difícil, mas para fortalecer também as estratégias da educação aí para o futuro. Eu creio que o aprendizado vai fortalecer todo mundo, sim. Professor Carlos Alberto, conhecido como Carlão. Lembrar aí que nós somos contemporâneos de universidade, porque ele é bem grandão, sabe? E não posso dizer, não vou dizer aqui que porque eu sou velho, não, é porque eu comecei cedo, né, não, professor? Você acha que esse ensino remoto, ela é um caminho sem volta para a rede estadual? E quais são os desafios que nós temos aí pela frente? Se o senhor puder também fazer um rápido relato da estrutura da rede estadual, só para situar aqui os nossos internautas e até pessoas de outros estados que estão nos acompanhando nesse momento. Ok. A rede estadual hoje, ela tem por volta de quase 700 escolas, entre escolas e anexos, tá? Distribuídos nos 224 municípios, onde a gente oferta o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico profissional, a escola de tempo integral e o EJA. Então, a diversidade é muito grande e temos por volta de 225 mil alunos na rede estadual, né? Além disso, nós também temos trabalhado em parceria com a Universidade Estadual na oferta da educação à distância pela UAP e pela UAB, que as estruturas são das escolas estaduais onde foram montados os polos de educação à distância. Então, a rede é bem vasta, né? E temos algumas parcerias com os municípios para ocupar algumas escolas em tempo parcial, né? Que são escolas que não são nossas.
e nós fazemos a mesma operação com os municípios. Tem município que não tem escola, a gente divide a escola com os municípios. Muito bem. Com relação às aulas remotas, especificamente, eu acho, a gente fez uma crítica muito dura lá atrás, quando foi institucionalizada a educação à distância em plataforma Moodle, né? O mundo todinho já operacionaliza nessas sistemáticas para fazer o que a gente chama hoje de metodologias ativas. Ou seja, o aluno participa em casa de estudos teóricos e ele recebe via as TICs, ou pela mediação tecnológica, ou pela internet, atividades que serão realizadas na escola, nos laboratórios. Essa é a educação moderna. A Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada e que nós estamos aprovando os currículos, ela já internaliza essa proposta e já traz esses avanços tecnológicos. Aí é onde está o paralelo que nós vamos ter que trabalhar intensamente para dar a qualidade necessária para que cada uma dessas escolas possam estar trabalhando nessas metodologias ativas. E aí, deputado, eu gostaria de chamar a atenção, eu acho que vocês que são parlamentares devem fazer uma atividade, principalmente no Ministério da Educação e no Congresso Nacional, para que o Brasil seja mais bem servido do ponto de vista de internet, que a gente consiga levar com mais rapidez, porque cada vez mais os equipamentos tecnológicos se tornam mais baratos. Você lembra que quando a gente era estudante na universidade, para a gente ter um computador, era um trabalho grande, porque isso custava muito caro. Hoje o computador é barato. Qualquer smartphone hoje é um computador. O que importa agora, é um momento importante, é de ter acessibilidade às redes. E os municípios já estão possibilitando isso nas praças, para que as pessoas consigam acessar a internet. Então, é necessário agora a gente estabelecer um programa de fomento de equipamento tecnológico para os alunos que se matricularam em cada escola. Não tem mais volta. Eu sempre costumo dizer o seguinte: na época da tecnologia, os livros, materiais de papel, com 2, 3 anos, eles vão desaparecer do mercado, vai ter só e-book, porque os livros hoje eletrônicos, eles têm movimento. Embora muita gente tenha uma posição contrária, mas esse momento hoje que nós estamos vivendo, ele aponta para esse cenário. É um cenário tecnológico, não tem mais como escapar dele. Nós tivemos um processo de aligeiramento desse procedimento, né? Mas esse processo que nós estamos passando hoje, ele trouxe uma coisa muito boa, né? A pandemia, ela traz a questão que é ruim, porque a gente perde parentes, eu mesmo perdi 2 parentes. A gente se isola da sociedade, principalmente nós seres humanos que temos essa afetividade, a gente tem essas preocupações, que é a preocupação da família. Há quanto tempo a gente não vem discutindo isso, né? O distanciamento da família da formação dos seus filhos. Os pais simplesmente deixam os filhos nas escolas e acham que a escola vai responder por toda a formação, inclusive a formação familiar, que tem respeito à questão sociológica e filosófica, que é agregação de valor. E aí entra o lado religioso e aí vai excessivamente. Então, a pandemia, ela veio corroborar com esse cenário. Ela trouxe de volta a família e as crianças para dentro de casa, para as famílias conviverem e não manterem esse distanciamento e assumirem as suas responsabilidades que são tão necessárias nesse momento. Assim, e aí a tecnologia, ela tem que nos ajudar nessa posição. Eu acredito que vocês, que são responsáveis pelo parlamento, pelas gestões da questão financeira do Estado, vão dar uma grande contribuição apresentando os projetos para que a gente possa fomentar, do ponto de vista tecnológico, essas crianças, porque não tem mais volta. Eu digo lá em casa, tem muitos pais que dizem assim, mas as crianças não aprenderam. Compre um equipamento e deixa a criança mexer ali 2, 3 minutos, que ele já aprende muito mais rápido do que a gente. Então, não tem mais essa desculpa. Nós estamos agora mesmo fazendo esse processo, né? Nós estamos aqui a discutir de forma presencial, só que por intermédio de uma tecnologia. Se nós tivéssemos essa tecnologia disponível em cada uma das residências, com certeza
a gente estava fazendo o nosso dever de casa até podermos retornar às atividades presenciais, que são tão necessárias. Aí eu gostaria de chamar a atenção aqui de um ponto. É por isso que o Conselho Nacional de Educação se manifestou e os conselhos estaduais e municipais estão a se manifestar. A autorização de funcionalidade das nossas escolas, das nossas instituições de ensino, ela tem limites. Nesse período, ela foi flexibilizada. Para termos continuidade dessas tarefas, os conselhos têm que autorizar, porque, na realidade, as competências e habilidades que nós podemos trabalhar nessa metodologia são um conjunto, não são todos. Eu vou lhe citar aqui como exemplo a competência de leitura. Ler perpassa por atividades que, por exemplo, levam à ação das cordas vocais. Por exemplo, a oralidade. Para uma criança que está aprendendo a falar, que está aprendendo a ler, a oralidade ela tem que ser presencial. E aqui, usando essa tecnologia, é praticamente presencial. Você já imaginou se todos nós pudéssemos ter isso? Seria brilhante, né? Então, essas considerações que eu tenho que fazer. Ok, obrigado, professor Carlão. Inclusive, um dia desse, numa reunião com todos os parlamentares, o governador e o secretário, acho que você estava presente também, apresentaram aí o Piauí Educar, não é? Educar Piauí Educar. E lá, a sugestão que foi apresentada pelos parlamentares é que o governo intensifique essa questão da distribuição não de tablet, mas de smartphones, para poder ajudar as pessoas a acessarem melhor. Bom, mas seguindo, voltando aqui à nossa temática, ontem à noite foi aprovado o projeto de lei do novo Fundeb, né? Então, vocês já se debruçaram sobre o que foi aprovado? E aí eu queria começar aí com a Rosa Maria, né? Eu estou fazendo aqui esse rodízio, e o que traz de mudanças e que expectativas se criou tanto nos municípios como o Estado com o novo Fundeb? Então, Rosa Maria, deixar aí com você, né? Certo. Então, as expectativas eram muitas, não é? Inclusive de que haveria aí uma possibilidade de não aprovação, e aí as redes, junto com a Undime Nacional, com outras institucionalidades da educação, não é? Fizeram aí todo um processo, uma mobilização, né? E aí a gente sabe que deu certo. Mas dizer que o dia de ontem, ele, como todos estão dizendo, né, é um dia histórico, é um dia esperado, né? Esse incremento financeiro, ele traz para nós, de fato, perspectiva de fortalecimento das redes de educação, porque, principalmente para nós dos pequenos municípios, não só para nós, mas nós dos pequenos municípios, onde a nossa capacidade de arrecadação é pequena, muitas vezes temos dificuldades de manter, inclusive, as folhas de pagamento dos servidores da educação. Então, esse incremento, esses valores, esses percentuais, embora de forma gradativa ainda aí um tempo, né, mas ele já impactará muito a partir do ano que vem. Porque nós sabemos que a educação não é apenas manter, e aí o professor ele é uma parte essencial no ambiente escolar, mas nós precisamos ter o profissional qualificado, nós precisamos ter a estrutura física da escola, nós precisamos ter uma sala, um ambiente aconchegante, nós precisamos estabelecer as relações com as famílias, o processo de monitoramento, de busca ativa, tudo isso demanda por muito investimento. E da forma que vem, não é? O Fundeb lá naquela época que foi criado já era um momento importante, mas era muito esse prazo, esse tempo, o valor ele ainda era muito insuficiente para tocar todas as estratégias e todas as ações que os gestores, que os profissionais da educação desejam, né? Então, dizer que é uma expectativa muito grande e boas perspectivas. Nós acreditamos, 3 pontos eu acho que merece aí destaque. Primeiro, essa questão da permanência, não é? De que nós vimos muito inseguros aí, não é? Quando acabar, como é que vai ser, não é? Então, essa questão da permanência, ela dá
um gás, e aí eu acho que isso é importante. O outro ponto é a questão dos 70% para os profissionais. A gente sabe que um profissional bem remunerado, não é, bem qualificado, ele tende aí uma condição melhor também de estar trabalhando. E o outro é a questão do percentual, ligado também à questão da qualidade, não é? Eu acho que isso também é importante e é necessário. Então, entre outros pontos, são pontos importantes e que nos traz a expectativa que, a partir dessa oportunidade do novo Fundeb, os municípios, os estados, eles vão poder trabalhar essa perspectiva de uma educação com mais qualidade, porque nós temos os projetos, temos estratégias, ideias, vontade, não é, de realizar, e muitas vezes nos paramos nas dificuldades estruturais financeiras. Mas eu acredito que, a partir de agora, né, o Brasil tem dado alguns passos importantes nessa questão da qualidade, mas agora nós teremos muito mais condições de investimento, não é, e de criar condições para que a gente avance muito mais na questão da educação. Parabenizar a todos aí pelo empenho, pela busca, pela mobilização. Ok. Professor Carlão, a imprensa noticiava que o Piauí, se caso o Fundeb não fosse renovado, perderia cerca de 700 milhões ao ano, com base nos dados de 2019. E agora, foi renovado com um incremento aí, nós vamos chegar já em 2021 de cerca de 2,5% em relação ao que era anterior. O que isso representa? O que isso representa de aumento nas receitas do Fundeb? E, na sua avaliação, que desafio esses recursos irão ajudar a resolver? Então, eu queria deixar aí com o professor Carlão essa questão aí a nível de Estado. Professor Carlão, o seu microfone está desligado. Quero parabenizar a todos que se movimentaram, os parlamentares, a toda a sociedade organizada que se movimentou para fazer um movimento para aprovar esse grande projeto que é o Fundeb, né? Agora nós temos um outro passo a vencer, que é o Senado. É dizer que existem perspectivas boas, um bom cenário. A União vai deixar de contribuir para o fundo em 10%, nesse primeiro ano de 2021 vai ser repassado 12,5%, né? Até, se eu não estou enganado, até 2000 a perspectiva da gente chegar até 2026 com 20%, né? A gente queria mais um pouquinho, porque a educação ela tem que ser dada a sua importância, porque são as crianças que vão gerar o futuro desse país e o futuro de todos os municípios e os estados brasileiros. Então, para nós, é de suma importância qualquer valor que venha mais, porque você imaginar que os pagamentos, a compra de equipamento, bolsa para fazer formação, aquisição de material didático, depende desse recurso, e imaginar, como a nossa amiga estava falando agora há pouco, das dificuldades que a gente enfrenta na aquisição dos materiais, modernizar as escolas, modernizar os laboratórios, porque a educação, ela clama modernidade, e a modernidade, ela vem com tecnologia. E se a gente não imputa a tecnologia dentro da escola, a gente fica a reboque da tecnologia. E os nossos alunos ficam atrasados perante esse desenvolvimento tecnológico. E é por isso que a gente tem esse desequilíbrio entre São Paulo, entre o Nordeste, entre um município que fica mais afastado. Então, a gente tem que dar as mesmas condições para todos. Por isso que o custo aluno-qualidade é importante nesse momento, para garantir que aqueles que não têm as mesmas condições possam vir a ter, nesse momento da reforma e a aprovação do Fundeb. Aí eu gostaria de chamar a atenção em um ponto, que foi até a deputada Regiane Dias, que fez uma briga gigantesca lá no Congresso Nacional, que foi para incorporar no pagamento do Fundeb o pagamento dos outros profissionais da educação, que estavam a reboque. Aí, Lima, é só para você poder entender. Por exemplo, em cada escola há a necessidade da gente ter um psicopedagogo, um assistente social, um psicólogo, porque hoje, mais do que nunca, a questão do socioemocional
aflorou. Então, a gente tem que ter um acompanhamento, porque a gente, assim, em várias escolas, a questão da mutilação, depressão, suicídio, ela aflorou dentro das nossas escolas. Então, a gente tem que afastar isso das escolas. Só que quem trabalha essa missão são esses outros profissionais. E eles não eram pautados no pagamento do Fundeb. Consequentemente, a gente tinha muitas dificuldades de trabalhar com esses outros profissionais da educação, que são tão necessários e importantes para a educação. Um outro ponto que foi de suma importância foi garantir a questão do recurso para o pagamento dos professores, porque a gente sabe que é uma lei em que o recurso é dividido, mas que a gente não tem um equilíbrio, né, desses recursos para com os municípios, mas na hora de fazer o pagamento do professor, você já foi prefeito e sabe muito bem o que eu vou dizer. Quem dita a regra do percentual que é pago na correção salarial é o ministro da Educação, que baixa uma portaria dizendo qual é a correção que vai ter. Ora, se eu faço a correção do valor que eu recebo, e essa correção não dá para fazer o equilíbrio do pagamento dos professores do ponto de vista da correção. Isso é uma conta de ponta de lápis. Não tem como fazer isso. Então, eu acredito que nesse momento em que a União vai arcar com um percentual maior, eu acredito que os municípios vão ter um fôlego. Aí eu gostaria de chamar a atenção. O custo aluno-qualidade ele é importantíssimo, porque ele vai fazer a correção disso. E aí eu vou fazer o equilíbrio entre o que o município gasta e o que o município precisa para manter uma educação de qualidade. Então, esses pontos são pontos chaves para a gente manter uma educação de qualidade, não só... Professor Carlos Alberto, seu microfone desligou. Mas garantir... É o que eu tinha caído aqui, mas para garantir em todos os municípios do Brasil. Esses eram os comentários que eu queria fazer. Ok. Professora Armandina, você, como membro da Undime, o que você destacaria como avanço aí nesse projeto e o que não atendeu às expectativas desse projeto aprovado na Câmara ontem, da Undime, dos dirigentes municipais de educação? Então, a mobilização foi grande, né? Parte da Undime, da UNC, do CNE. Eu acredito que todos os professores, de um modo geral, a gente se mobilizou e nos colocamos para participar da votação ontem, né? Eu mesmo fiquei direto, não saí de casa para participar e ver onde era que a gente ia parar. Eu achei maravilhoso, porque nós somos uma classe muito, muito sofrida. Assim, eu não acho que a gente mereça ganhar só o que a gente ganha, né? Porque nós trabalhamos além da conta. Quando eu digo além da conta, é porque, assim, eu vejo determinados profissionais que passaram pelas nossas mãos e ganham melhor que a gente. Então, eu acredito e eu gostaria que o professor fosse bem valorizado. Relacionado aqui, que saiu de 60% para pagamento pessoal, né, na educação, para 70%, é interessante lembrar que muitos municípios, eu não sei a realidade do Estado, porque eu nunca mais, depois da pandemia, eu não estou olhando assim muito esse tipo de coisa, mas tem município que já está com 74%, 80%, né? A manutenção não significa dizer, desenvolvimento de manutenção da educação não significa dizer que é só pagamento, conforme a Rosa falou, o professor Carlão já falou, né? A gente tem escolas para manter, a gente tem muita coisa para fazer nas escolas que a gente depende de um rendimento que não estava sendo suficiente. Agora eu acredito, conforme o Carlão falou, que a gente vai respirar melhor, mas que foi assim, foi um sonho. Na verdade, foi um momento histórico para o nosso país, né? A gente estava esperando por isso desde 2015, quando começou a movimentação dessa PEC, e foi uma coisa que a gente almejava, todo ano a gente gostaria que tivesse, que saíssem daquela mesmice que a gente estava, que nós vivíamos todo ano, aquela dificuldade em tudo.
com relação à merenda escolar, com relação à atualização de professores, com relação à mobilidade de escolas, porque você sabe que a gente hoje a gente está trabalhando no sentido de colocar, conforme o Carlão falou, nossas escolas na atualidade da internet, nas redes sociais. Por quê? Porque os nossos alunos, é muito difícil ter um aluno que não tenha um smartphone. O que eu também colocaria também é que o governo, não só do Estado, mas que eles vissem com carinho a possibilidade da gente poder adquirir para os professores. Porque hoje mesmo a gente vê que os nossos professores eles estavam despreparados para essa nova modo de vida que a gente pegou diante das escolas. E a PEC, ela vai deixar a gente respirar melhor, ela vai dar, sim, uma melhor qualidade de trabalho. Mas eu acredito, quando a gente mais ganha, mais tem, mais quer. Eu acredito que a gente vai melhorar muito em cima da educação, porque, conforme o Carlos falou também, a diferença de Estado, isso contribui muito, influi muito a diferença. Então, eu acredito que foi uma vitória nossa e que nós estamos de parabéns, nós professores, e esperar que a gente consiga realmente respirar e realizar, né? A gente consiga adaptar nossas escolas à modernidade da internet, à modernidade das redes sociais para o nosso aluno ter esse acesso, porque eu acredito que em Teresina até já tem alguns laboratórios bem equipados para os alunos, mas as nossas cidades, como são cidades pequenas, o ideal seria que em cada escola tivesse, né? Eu coloco aqui a minha fé em Deus que a gente consiga fazer isso, porque aqui no meu município eu tenho apenas uma escola que tem um laboratório de informática. E seria muito bom que a gente pudesse estender esse laboratório a todas as escolas, facilitaria para professores e alunos o trabalho, porque a gente não pode parar no tempo, a gente tem que estar se qualificando. E essa qualificação, conforme a Rosa colocou também, isso exige gastos. E esses gastos a gente tem que receber para poder investir. São investimentos que então tem retorno, se a gente realmente tiver como investir. Eu acredito que a educação é a base de tudo, e a partir da educação é que a gente vai conseguir mudar a qualidade de vida do nosso país. Ok, professora Amandina, eu queria aqui fazer a nossa última rodada, já são 19 horas, como nós atrasamos o início, então nós já chegamos aqui a 1 hora. Mas eu queria começar aqui com o professor Carlão. Professor, eu fui prefeito, mas ainda em 2005, naquele tempo a educação não era mais a prima rica, mas ainda era uma prima ainda bem posicionada. E a educação agora é uma prima pobre, né? Nos municípios a gente tem percebido pela estrutura que foi criada, pelo quadro de pessoal, pela a promoção. Hoje o próprio Estado hoje tem algumas dificuldades, a professora Amandina levantou aqui, tem 3 leis hoje que regulamentam, de certa forma, salário e estabelecem teto. Nós temos a do Fundeb, que estabelecia que pelo menos 60% teria que ser gasto com salários. Agora, a atual, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que pelo menos 70% do extra, do que acrescentou, não é do total, é do que acrescentou. A lei de responsabilidade fiscal estabelece um limite de gasto com o pessoal, e, inclusive, eu vi um caso de um prefeito aqui no Piauí que foi cassado por considerar improbidade o descumprimento dessa lei. Ele estava com um percentual acima. E nós temos, de um outro lado, o piso nacional de salário, que vocês já fizeram referência. Afinal de contas, com esse novo projeto, nós vamos conseguir, com essa nova lei do Fundeb, nós vamos conseguir, de fato, ter uma política salarial que possibilite o incremento, apesar dessas travas, dessas leis que nós estamos referentes. Então, vai haver aumento de salário para os professores e para todos os trabalhadores na educação a partir do novo Fundeb? Eu acho que essa é uma pergunta que, sobretudo,
os professores e as professoras querem saber, não é? Então, já dá para projetar isso ou ainda fica na ilusão de todos que querem sempre melhorar os salários? Então, eu deixo aí com você, professor Carlão. É verdade, é uma coisa que todo mundo quer ouvir, né? É um sonho que todos nós queremos ouvir. Se você imaginar que quase 100% desse recurso em alguns municípios, quando você verifica aquele repasse constitucional de obrigação dos 25%, ou seja, tem município que não equacionaliza, né? Mesmo porque, quando você foi prefeito, lá em 2005, não existia o Fundeb, existia o Fundef, né? Que era só de apoio à educação infantil e o ensino fundamental. Mas eu peguei já o Fundef também a partir de 2007, né? Fundeb, porque ele foi criado em 2006, 2007 ele entrou em funcionamento. Você pegou o finalzinho. O problema é que de lá para cá nós tivemos também outro avanço. Por exemplo, os municípios novos, que ainda não têm problemas previdenciários, estão equilibrados. Outro grande problema que a gente tem é a questão da equacionalização previdenciária, porque o Fundeb ele só paga professor ativo, ele não paga professor aposentado. E aí é que há o desequilíbrio, né? Quando a gente está tratando esses dois, e se a gente tem a mesma métrica de aumento linearizado para os dois, o ativo e para o inativo, que é o que a gente, no estado do Piauí, o governador Wellington Dias, assim, tem feito, né, de forma muito satisfatória para todos nós. Ele tem equacionalizado tanto o professor aposentado quanto o professor que está na ativa. O pagamento ele é equacionalizado com o aumento que é dado pelo Ministério da Educação lá na portaria, né, que teve sido. Daí as grandes dificuldades que a gente tem. Isso depende muito desse equilíbrio que cada um tem. Na perspectiva de aumento, se você olhar do ponto de vista do piso salarial, a gente está acima do piso salarial, isso é verdade. Tem alguns conflitos que algumas pessoas colocam, mas a gente já paga acima do piso salarial. É claro que essa correção que vai acontecer para os anos posteriores, depois da aprovação do Fundeb, ela vai ter que ser colocada na ponta do lápis, para a gente evitar que façamos contas erradas, haja vista a continuidade da prestação do serviço. Porque no momento que você faz, por exemplo, concurso para professor, ele é a longo prazo, e esse recurso tem que ser garantido para pagar até esse professor se aposentar. Então, essa conta tem que ser feita na ponta do lápis para poder garantir que a gente vai manter esse aumento para o professor ou fazer essa correção. Eu acredito que a gente vai ter que fazer uma correção, que nós vamos subir de 60% para 70% de pagamento de pessoa, né? Eu acredito que a lei já deve ter um instrumento que faz esse equilíbrio com a Lei Candir, né? Se bem que a educação tem que ser tratada de forma especial. Mas, assim, de partida, a gente se alivia, porque o Fundeb passa a ser uma lei realmente bem fundamentada, constitucionalizada, né? Ela passa a vigorar constitucionalmente. Então, ninguém tem mais aquela preocupação que vai vencer o Fundeb. A preocupação agora é de reajustes futuros. Mas eu acredito que cada município, os estados, vão ter que sentar e fazer as contas na ponta do lápis para realmente termos certeza que isso vai melhorar. Com certeza vai, né? Porque a União vai poder fazer uma complementação de mais 2,5%. Para quem só tinha 10, 2,5% a mais já vai fazer uma pequena diferença. Mas a gente não pode comemorar ainda, né? Porque a gente queria chegar a um teto maior, porque a União é a prima rica. Então, ela teria que ter um desembolso maior, porque cabe a ela essa responsabilidade. Todo mundo entende disso. A gente sabe de todas as dificuldades. Que é uma coisa, Lima, que a gente tem que discutir futuramente, que é essa questão de níveis salariais diferentes para professor. O professor que é da esfera federal ganha tantas vezes mais que o professor da esfera estadual, que ganha tantas vezes mais que o professor da esfera municipal. Não é professor? Se é professor, teria que ter um salário equânime no Estado brasileiro, como o Estado alemão faz. A gente sabe que as condições não são as mesmas. Mas eu acredito que era o equilíbrio que
deveria ser feito e a União deveria bancar, porque, afinal de contas, ela fica com a maioria dos impostos que são arrecadados. E já que a educação é para garantir o futuro, então tem que ser garantido que esses professores pudessem ter as mesmas condições que todos. Porque quando a gente fala disso, a gente sabe que professor ele precisa se qualificar, ele precisa ler, ele precisa ter instrumentos de modernidade. E isso custa muito caro. Eu tenho que tirar do meu bolso para poder me qualificar, para poder levar uma educação de qualidade a todos. E isso tem que ser de responsabilidade da União. A União tem que fazer e tem que dar essas condições para que a gente chegue a alcançar esse patamar de equidade. E aí é o ponto que eu chamo a atenção, que é o grande ganho que a gente trouxe, que é o custo aluno-qualidade, que ele vai fazer essa diferenciação entre os alunos de locais diferentes que não têm as mesmas condições, né? Então, se você olhar, por exemplo, o estado de São Paulo, é um estado que anda só. O PIB do estado de São Paulo é gigantesco. Então, essa contribuição do Fundeb para o estado de São Paulo, ela é praticamente inócua, porque o estado de São Paulo, por si só, já consegue manter a funcionalidade de tudo. Mas, por exemplo, para o município do Piauí, São João do Arraial, qualquer recursozinho que chegue é de suma importância para Marcolândia, para o estado do Piauí, isso é importantíssimo. A União dá condições para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Então, eu acredito que isso vai ser trabalhado futuramente. Outras correções e para que a gente possa ter um equilíbrio de qualidade para a nossa educação e que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Essa era a contribuição que eu tinha que dar. E, claro, aqui apostando que o Senado Federal não vai fazer nenhuma alteração para retornar ao Congresso Nacional, para atrapalhar ainda mais o processo, e que a gente vai dar encaminhamento e a gente vai conseguir vencer esse grande desafio, essa batalha, juntamente com as câmaras, com a Câmara do Congresso Nacional, com as Assembleias Legislativas, com as câmaras municipais, na perspectiva de que a gente traga mais recursos para a educação e garanta o futuro de todos, né? Ok, professor Carlão, muito obrigado. Professora Amandina, como é que você, a Undime, avalia? Você que aqui também é membro da direção da Undime. Vai haver possibilidade de reajuste nos municípios com o novo Fundeb, ou essas contas ainda não estão fechadas, até porque não foi aprovado ainda definitivamente o projeto? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu acredito que ainda não foi fechado, porque ainda não, digamos assim, ainda não foi batido o martelo final, né? Eu espero com o Carlão que, quando chegar lá no Senado, eles não queiram retirar nada para não ter que voltar. E aí eu acredito que a gente ainda não tem, assim, uma definição, porque, visto que foi votada ontem, né, eu não tive ainda contato, assim, com a presidente da Undime, que é a Érica Domingos Mourão, para a gente conversar a respeito. Mas, falando de aumento, mas a gente vai sentar para a gente conversar a esse respeito. E falando sobre o aumento, eu concordo e parabenizo o professor Carlos pelas palavras relacionadas a aumento e valorização do professor. Que eu acredito que realmente o que eu ganho, o que eu faço em sala de aula é semelhante a qualquer outro professor que está, seja na graduação, pós-graduação, enfim. Então, eu acredito que o aumento tem que ter, certo? Eu acredito que a gente não deve parar no tempo, até porque já foi para 70%. A gente sabe que tem municípios que já pagam quase 80% e uns pagam 90%, tem uns que pagam quase 100%, enfim. Mas que a gente tem que trabalhar em cima da valorização do professor. Como ele falou, o professor ele precisa ler, ele precisa se qualificar, né? E ele ainda tira do seu salário, todo professor tira do seu salário para ajudar um aluno, para comprar alguma coisa para o aluno, para ajudar o aluno com um caderno, com uma caneta, com a farda, o fardamento escolar. Então, isso aí são características de um professor. Então, se a gente tiver a valorização de igualdade no salário, isso aí vai ser muito benéfico para a gente. A gente trabalha, todo professor, apesar de às vezes a gente se estressar, porque é normal,
mas a gente sabe que todos nós trabalhamos com amor. Então, assim, a valorização, certo? A valorização seria realmente a igualdade dos salários. Relacionado à prima rica, né, que é a União, eu acredito que eles deviam também ver melhor, com bons olhos, isso aí, porque realmente eles ficam com os recursos maiores, né, e os nossos municípios com os menores, com aquele pouquinho que eles mandam. E é das nossas bases municipais e estadual que sai, né, os médicos, os cientistas, enfim, várias pessoas que se qualificam melhor aos troncos e barrancos para poder servir ao nosso país. Então, eu acredito que o que deveria ser realmente feito, igualdade de salários, certo? E que deveria ser feito também relacionado aos municípios, a valorização maior para nós professores. Mas, conforme eu já disse, saímos de 60 para 70. Isso aqui já foi um avanço, né? E a gente não vai parar a nossa luta aí. Nós vamos continuar em busca de melhoria para os nossos municípios. Porque nós precisamos construir escolas, nós precisamos mobiliar, nós precisamos fazer uma série de coisas que a gente sabe que agora a gente vai ter mais uma maneira de respirar melhor diante da situação. E eu acredito... Ok, professor. Ok, professora. Obrigado mais uma vez, não é, pelas suas ponderações. Eu quero aproveitar aqui, infelizmente, em função da exiguidade do tempo, não vou apresentar algumas questões, mas o Adilson ele coloca assim, a escola Lucas Meireles, no assentamento 17 de abril, só 10% dos alunos têm internet. A maioria das pessoas que se manifestaram aqui, eles se manifestaram contrário ao uso exclusivo do ensino remoto, né? Acha que é um instrumental, mas não pelo instrumental, principalmente pela dificuldade de acesso à internet. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Iosef ou José Dilson, né, que disse que está sempre acompanhando as nossas lives, a Ana Maria, que diz que trabalhar olho no olho é bem melhor, a Tatiane Barbosa, que destaca que a SEDUC está articulando com sua equipe o retorno das aulas presenciais a partir de setembro. A Patrícia Carvalho, que diz, aula remota não é solução, vejo como ato de exclusão. O Mauro Sampaio, de Brasília, diz o seguinte, nada substitui a escola e o ensino presencial. Verdade. O José Nascimento diz que estamos aprendendo a ser sociedade e família. Então, esse é o novo desafio. Então, são vários outros internautas que eu quero agradecer aqui pela participação. E eu gostaria de ouvir a Rosa Maria. Tem um tema que eu acho que foi polêmico e que a gente deveria ter destinado um bloco a ele, mas em função do tempo, e eu gostaria de ouvir a opinião dela sobre isso. Uma das propostas do governo federal, da equipe do presidente Bolsonaro, foi destinar 5% do recurso do Fundeb para o Bolsa, que eles estão chamando o novo programa de Renda Brasil, que é um Bolsa Família apenas batizado com um novo nome. Então, isso é possível? Isso é viável? O Senado pode retornar isso? Ou isso é um crime contra a educação e contra o Fundeb? Então, eu queria deixar essa batata quente aí na mão da Rosa Maria. Não é? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Certo. Então, uma batata quente mesmo e uma situação para desconfiar, né? Porque vindo desse governo, nós sabemos que tudo é possível de retomar, não é, essa discussão num outro âmbito. Então, não seria surpresa se voltar à tona, né? Claro que nós sabemos que é importante os programas aí de oportunidade enfim, os programas sociais de inclusão, né? Mas a educação,
é um outro foco, não é um outro aspecto. Esse lado aí eu acho que desenvolve muito bem, e numa parceria com a educação, é claro, as secretarias de ação social, de assistência social, como forem denominados, né? Então, a educação precisa ter o olhar da inclusão por outro viés, né? Então, nós podemos, sim, contemplar o aluno através das oportunidades de estudo, de potencialização das suas capacidades. Aqui nós temos vários projetos, a Olimpíada Municipal de Matemática, que inclusive premia com dinheiro os professores, os estudantes, enfim, mas com desempenho, com motivação para o estudante, para a família, retribuição pelo bom desempenho, enfim. E isso a gente precisa ver também como um investimento, não é, nesse aspecto. Então, acho que seria inoportuno essa discussão voltar e não teríamos aqui nenhuma uma perspectiva de achar que esse seria o caminho. Embora consideramos importante que esses programas sejam também importantes para aquelas famílias que estão em situação mais vulnerável, né, que precisam, de fato, resolver algumas questões de inclusão, de conflitos, muitas vezes, internos, e a questão da renda, ela acaba, né, muitas vezes, reforçando aí é importante para melhorar a qualidade de vida. Mas retirar do Fundeb para este segmento, eu acho que a gente teria grandes prejuízos, sim. Tá bom? Tem que retirar do juro que pago para os bancos. Aproveite, Rosa, e faça aí suas considerações finais. 1 minuto aí para vocês, por favor. Pronto, então, só agradecer a oportunidade, né? Um abraço aí para os colegas que também estão nesse movimento de valorização da educação, de trabalho diário, não é, discutindo o que fazer para que a gente possa buscar essa qualidade. Agradecer aí a parceria da SEDUC, né, a Undime, com quem a gente tem aprendido muito também, feito o fortalecimento para o trabalho aqui na base, e aí a Lima, que está trazendo sempre esses debates, né, que é muito importante para a gente ouvir, falar e levar para os nossos profissionais e para as famílias essas informações. Então, só agradecer e dizer que são desafios, né? Muito obrigado. E otimismo. Então, um abraço a todos. Okay. Muito obrigado a você e a toda a nossa querida São João do Arraial. Queria também deixar aí para as considerações finais 1 minuto aí para a professora Armandina. Pronto, eu queria também agradecer pela oportunidade, dizer aos colegas que sintam-se abraçados por mim, e foi muito bom participar com a Rosa, né, e com o Carlos, e dizer que nós estamos aí, né, para mais uma batalha, mais uma luta. A educação é a nossa vida mesmo, então nós estamos aí para vencer mais as batalhas que virão no nosso dia a dia. E eu queria agradecer ao deputado pela participação, né, pelo convite, e dizer que a Undime está à disposição, como sempre, né, e agradecer também a participação do Carlos lá na live de hoje à tarde, foi muito boa a apresentação. Vou esperar agora o material, porque não pude assistir todo por causa da internet, mas estou de olho naquele material, para eu dar uma lidinha e ver o que eu posso fazer. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, professora Armandina, um abraço. Um abraço aí a toda a população de Marcolândia e um abraço a todos que fazem a Undime, né? Antes de passar para o professor Carlão, sou Carlos Alberto, eu quero só informar a todos que entraram com base em 2019, o Fundeb arrecadou 166 bilhões. Desses 166 bilhões, 151 bi vieram das cotas dos estados e municípios e apenas 15 bilhões da União. Com o projeto de lei que foi aprovado ontem, a partir de 2020 nós teremos um aumento, aí, um incremento de 2%. A União que contribuía com 10% passará a 12%. Isso representa mais 3 bilhões em 2021. Em 2023, eleva-se a participação da União para 15%.
Então, vai acontecer um aumento de cerca de 7,5 bilhões. Então, vai para 22,5 bilhões. Em 2023, aqui numa conta muito rápida, a contribuição da União vai para 17%. Isso vai passar de 15 bilhões para 27,5 bilhões. Em 2024, a contribuição da União passará para 19%. E nós passaremos aqui, praticamente dobra em relação a 2019. Então, vai para 29, quase 30 bilhões. Em 2025, a contribuição da União vai para 21%. Isso representa cerca de 32 bilhões. Em 2026, nós atingiremos o teto de 23% da contribuição da União e mais do que dobra, vai para 33, 34 bilhões a participação da União. Então, de fato, vem um incremento aí considerável. A meta é que o valor por aluno ele chegue, o valor médio que hoje é de 3.000, o VAT, né, como vocês chamam, o valor total por aluno, que é em média 3.427, chegue em 2026 a R$ 5.508 por aluno. Então, esperamos que o Senado não mexa, e se mexer, que mexa para melhor. E que não pode tirar dinheiro da educação para fazer assistência social. Isso é crime e isso é inconstitucional. Professor Carlão, 1 minuto para as suas considerações finais. 1 minuto. Eu queria só corroborar com as pessoas que estão nos assistindo e aquele comentário que você fez de cada um, que a educação remota não pode substituir a educação presencial. Concordamos perfeitamente. Ela é aporte, ela é um suplemento necessário para a gente funcionar. Eu queria também, Lima, nessa provocação que você fez à Rosa, dizer que lá atrás as creches eram missão da assistência social, passaram a ser do Ministério da Educação. Então nós recebemos de brinde essa incumbência que saiu da assistência social e nós não tínhamos dinheiro para fazer essas atividades, né? Então era mais um que a gente ganhou. E agora, a gente perder 5% para assistência social, que o governo federal busque uma outra fonte de recursos para atender essa especificidade. Não, nós não queremos desmerecer ao preenchimento dessas necessidades, mas o dinheiro da educação tem que ser investido em educação e há muitos desperdícios do governo federal, ele tem como enxugar e destinar recursos para as escolas que são tão necessárias nesse momento especial. Do mais, agradecer a você, Lima. Estamos à disposição para discutir a educação. Pena que os tempos para se discutir a educação são sempre muito curtos. A gente sempre tem muitas atividades, mas eu acredito que é um canal, né, que você nos possibilitou essa discussão, discutir com a sociedade, cada um ver o que está sendo feito, para a gente poder entender a lógica de funcionalidade da educação como um todo e entender a diferença dos sistemas. E dar um abraço a todos, né? E estamos aí em prontidão para qualquer outra reuniãozinha como essa. É sempre bom falar de educação. E rever os amigos, né? Com certeza. Ainda mais em tempo de pandemia, viu? Então, eu queria agradecer ao professor Carlos Alberto, né? Agradecer pela sua disponibilidade. Até atrasamos aqui um pouco, eu tinha destinado 1h30, mas infelizmente, em função do atraso inicial, por conta de internet, por conta de outras atividades, mas acho que já fizemos várias discussões sobre educação, inclusive nós deveremos fazer nos próximos dias uma discussão sobre o impacto do Piauí Educar na melhoria da estrutura e da educação no estado do Piauí. Então, a Cristiane, que é da nossa equipe, já está encarregada aí de listar aí os temas e os convidados que a gente possa fazer. Bom, mas é sempre bom estar com vocês, né, fazer esse debate de um tema tão importante. Então, chegamos ao final de mais uma live com Lima, comemorando com professores, estudantes, gestores e entidades a aprovação do novo Fundeb. Espero que o Senado mantenha e, se mudar, mude para melhor. Se você perdeu alguma parte dessa live ou qualquer outra dos nossos debates e discussões, acesse o nosso canal do YouTube, né? Francisco Lima, Lima com 2 M's, né? Deixe seu comentário, sua curtida e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Na próxima sexta, excepcionalmente,
não haverá nossa live com Lima, em virtude de uma reunião do Partido dos Trabalhadores aqui no Piauí, para tratar da escolha do novo presidente, para substituir, lamentavelmente, o nosso saudoso e querido Assis Carvalho, que também também debatia também as questões da educação, né? E eu, inclusive, estou colocando o meu nome para sucedê-lo lá na presidência do PT. Por isso, o encontro começa às 17 horas, vai exatamente se chocar com isso, né? Então, eu quero agradecer aí a todos os internautas e retornamos na outra quarta-feira. Então, com temas e convidados especiais na próxima semana. Então, fiquem todos bem, e até lá. E muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados, professor Carlos Alberto, professora Amandina e professora Rosa Maria. E um abraço aí a todos vocês e a todos os nossos internautas. Agradecer também a Cristiane, que coordena o nosso gabinete digital, né, pelo excelente trabalho que faz aí junto à nossa equipe. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Até mais. Até mais. Saiba os critérios para flexibilização. Para que cada setor da economia possa reabrir aos poucos, temos que atender 6 critérios. Vamos a eles. 1. O sistema de saúde deve estar preparado para a evolução de casos confirmados. 2. Os estabelecimentos devem manter contato com a CESAP para evitar um surto repentino nos casos. 3. Locais onde houver circulação de pessoas devem ter medidas preventivas propostas pela vigilância sanitária. 4. As barreiras sanitárias devem evitar a importação e aumento de infectados. 5. É aqui que você entra. A sociedade deve estar educada e engajada às novas normas de convívio social. Por último, são ações orientadas pelos cientistas com o apoio do setor público, do privado e da população. Aos poucos, salvaremos juntos o Piauí.